Sobre os ETFs aí, que teve uma época que estavam surgindo ETFs de tudo. Não sei nem se vocês têm uma opinião específica sobre, pô, dá pra diversificar infinito ETF, né? ETF de cannabis, videogame, água. Teve o trem de água lá, né? Eu lembro desse período. Até ESG também entrou na onda. Vocês veem limite pra isso? Vocês acham que, tipo, pô, entra já numa questão mercadológica? Claro, tem que ter negócios e tal. E o que vocês têm de diferente aí na empresa Vocês de têm algum vocês? exótico aí? A gente tem alguns exóticos, sim. Se olhar os Estados Unidos, cara, tem mais de 3 mil ETFs. Então, tem ETF que compra ações só no aftermarket, que chama Night Shares, pra você ter ideia. Tem um negócio assim, os caras inventam cada uma que é até impressionante. Então, a criatividade vai longe, né? Essa é a beleza aí do mercado, do livre mercado. Você pode fazer, e se você achar que tem tração, vai ter demanda, beleza, tem espaço. Os Estados Unidos tem muito volume, tem muita liquidez, tem muita gente investindo. Então, teve espaço para ter mais de 3 mil ETFs. Nossa visão aqui é que o investidor não precisa de 3 mil ativos, né? Então, você não precisa de tanta coisa assim na sua carteira. Você precisa de alguns. A gente tem alguns exóticos, que, por exemplo, gaming. Tem um ETF de game, a gente tem um ETF de agronegócio, a gente tem um ETF de biotech, né? Que são... Que não tem Rafael, né? Não tem Rafael, não. A gente... Olha, mas se eu tivesse investido no ETF de biotech... Talvez não teria doído tanto. As empresas lá na pandemia bombando e a minha ação não, lá... mesmo que tivesse Rafael, talvez não teria tanto. Não teria doído tanto, exato. Mas esses três são americanos? O de games, imagino que sim. Biotech também. O agro game também? É global, agro é global e biotech é americano. Então, a maioria dos globais... A maior parte é Estados Unidos, porque é o maior mercado, mas são globais. E o de biotech é só Estados Unidos. Então a gente tem alguns exóticos aí, a gente tem fatorial, private equity, é exótico, é um segmento, né? É diferente de investir no S&P 500. A gente tem um de real estate americano, a LUG 11. É um ativo mais nichado também. Então a gente tem alguns nichos, são fatores de risco de mercado que a gente acredita que algumas pessoas querem ter um pouquinho. Então, você quer ter um pouquinho de mercado imobiliário americano, um pouquinho de private equity, um pouquinho de biotech, um pouquinho de gaming, né, que valorizou muito, aliás, ano passado. Então, aí onde está o limite é algo que a gente tem que fazer tentativa e erro, né? Onde que tem demanda no mercado brasileiro para você inovar, mas não vai ser 3 mil ETFs no mercado brasileiro. A gente acredita muito nas alocações estruturais de portfólio, tanto que a gente está trazendo agora um ETF de Bitcoin, que vai ser a menor taxa do mercado, sai com taxa zero. Ele tem já o ativo da Vanek, que é nossa sócia controladora lá fora, que a gente usa como a gente faz o espelho dele, né? Então, ele tem a melhor performance, o menor custo, o único que vai ter market maker, que tem liquidez pelo banco. Que vai ser em kind. Que vai ser em kind. Então, ativo com melhor eficiência aqui no mundo de ETF. A gente está trazendo outras estratégias mais do lado estrutural, mas na inovação, acho que tem espaço para inovar de alguma forma, né? Eu não acredito que os inovadores vão dominar o mercado. Nos Estados Unidos foi assim também, os temáticos bombaram, e aí veio a pandemia, o pessoal voltou atrás e falou, não, peraí, vamos dosar um pouquinho de temático só, vamos fazer mais alocação estrutural. Então, mas a criatividade é grande, né? A gente gosta, assim, dentro da Invesco, qual que é a régua? A régua é a seguinte, olha, se o ETF não foi o melhor que existe no mundo, a gente não traz. Todos os ETFs que a gente tem ali, a gente fez uma comparação com os concorrentes deles. Ah, tem coisa melhor no mundo? Não, não tem. Então, beleza, vamos trazer. E a gente acredita, porque isso daí que é uma coisa boa de conversar, de você mostrar o seu produto. Eu realmente acredito. Quando eu chego pro cara e falo assim, pô, tô querendo começar, Luizão, como é que eu faço? Falei, cara, vai lá, compra um pouquinho de Word 11. E eu não tô falando para ele porque é o meu ETF. Eu realmente acredito, tanto é que o meu patrimônio também tá ali entubado no Word 11. Né? Então, fica muito mais fácil quando você realmente acredita e você vê isso. Por exemplo, uma coisa que a gente achou super legal trazer, pô, Brasil. Pô, você tem o Ibov, beleza. Pô, trouxemos Brasil exportação, Brasil mercado interno e Brasil small caps. Entendeu? Então, você quer fazer um joguinho entre eles ali, você consegue através do ETF. Ele não é um totalmente nichado numa coisa muito específica, mas é uma coisa dentro do Brasil que abriu, inclusive,
é a opção dos gestores fazendo operações com ele. Nessa maneira, por exemplo, agora, o Brasil está em baixa, está caindo, o Ibov está caindo. Eu falei, cara, o dólar vai subir, as empresas exportadoras vão se dar bem. Tem Brasil exportação. Né? Sim. Eu acho que eu tenho uma sugestão de ETF temático aí, exótico. Opa. Que eu acho que pode ganhar o coração dos brasileiros. Todo brasileiro, quando você chega no final do ano, que ele sabe que tem alguém que investe, né, um investidor, ele vai perguntar, e aí, como é que foram os investimentos, né, aquela conversa clássica, né, de final de ano, e sempre você vai ter um tio que comprou um lote e ganhou mais do que você. O lote 11, eu acho que ia ganhar. Se lançar um desse daí, todo mundo tá procurando um lote no Brasil. Eu acho que se lá na gringa todo mundo quer saber de tecnologia, não sei, aqui no Brasil você não tem uma pessoa da sua família que não comprou um lote, um terreno, ganhar que se do deu tio bem. do terreno, Ganha, tá difícil, não cara. tem como, ninguém ganha do tio do terreno. Olha, todo mundo tem na família, né? Um Todo tio do mundo tem. terreno. Vou começar a procurar uns cartórios aí, Cauê, ver o pessoal de corretora de imóveis aí. O lote 11 ainda já tem um marketing já, né? Compra um lote, já compra o lote ali. Sem ficar em cima do muro, qual é o ETF preferido de vocês? PEVC11. Eu sou O de Private Equity. Private Equity. Eu E o seu, acredito Luizão? muito no segmento. Cara, eu sou apaixonado no Word 11. Word eu 11. gosto de dormir tranquilo, para onde o mundo for, eu tô indo junto. Então, E uma pergunta mais técnica, um ETF pode ir para zero? Em teoria, se todas as empresas que estão nele falirem ao mesmo tempo, ele pode, né? Mas já teve algum caso de algum segmento, não sei, assim, né? Nesses temáticos, assim, já teve algum caso de uma coisa que... Não, na prática isso não acontece, porque você não tem as empresas, um ativo diversificado. Então, se uma empresa falir ali dentro daquele ativo, você vai ter as outras centenas ou dezenas que estão dentro que vão substituir, vão tomar a posição. A não ser que a economia seja dizimada, né, no mesmo dia, e você não vai ter isso acontecendo. Seria, no caso, se tivesse existido um ETF de Venezuela ali em algum momento. Poderia. O ETF de Rússia, por exemplo, né, que acho que é um bom exemplo. Então, não é que foi para zero, mas você não conseguiu mais negociar aquele ativo. Ficou inegociável. Ficou travado. Mas aí aconteceria com qualquer não foi específico de ETF. Foi né? assim, num belo dia, entraram as sanções, o mercado da Rússia fechou, você não pode mais negociar. Acabou, tinha ETF de Rússia que você não pode... Negociou ali no secundário, alguém deu preço para isso, né, não foi para zero, teve algum... O pessoal aposta, a Rússia vai abrir de novo e tal, mas o ETF ficou ineficiente, porque você não pode mais negociar as ações que estão ali embaixo. O John Bogle, ele tem uma parte de uma entrevista que eu achei bastante interessante, inclusive eu baseei a minha carteira nisso daí que ele falou, né? Ele falou assim, rapaz, teve uma vez eu recebi uma carta, né, de um jovem, né, investidor, 28 anos tudo e tal, e ele perguntou para ele, cara, como é que eu monto minha carteira? E na carta ele fala que ele estava muito preocupado com as mudanças no mundo que ele estava vendo, né? Por exemplo, mudança climática, questão de guerras ao redor do mundo, questão, de repente, de uma guerra nuclear, questão até ele vai até mais a fundo e fala assim, cara, e se de repente um cometa vem aqui e acaba com a Terra? Né, ele fala muito bem isso. Ele fala assim, e a gente tentar prever todas essas variáveis, que aliás tem variáveis que a gente nem sabe que conhece, tem as variáveis que a gente não conhece que não conhece, né? Ele fala isso daí. Então, como é que eu monto a minha carteira? Ele fala assim, cara, fica calmo, ninguém sabe essa resposta, eu não sei, quem fala que sabe tá perdido. Ele falou assim, começa de uma maneira muito simples, metade renda variável, metade renda fixa, e você começa a fazer a sua carteira e você vai apoiando ali, né? Particularmente, eu gostei, aplico hoje eu tenho o meu portfólio, ele é metade renda fixa e metade renda variável, né? E se você ver e entender isso daí, você fica muito mais tranquilo, entendeu? Então, a preocupação que a gente tem hoje, né? Por exemplo, tá com a eleição, tá com o Trump, tá com a China, tá com não sei o quê, a tarifa sobe, desce, inflação, commodity vai disparar, Bitcoin, ouro. Eu falo, cara, vamos diversificar para qualquer coisa que vier, eu tô preparado, entendeu? Eu não vou ser o cara que vai ter... É igual... Cara, ETF, ele é igual pontos corridos. É campeonato de pontos corridos. O cara não vai estar sempre o primeiro, ele não vai estar lá em último. Mas se você somar todo o período dele, o cara vai estar lá entre os 10 melhores, entendeu? E é isso que o pessoal precisa
entender. O ETF nunca vai gritar é campeão, mas vai estar na Libertadores todo ano. Legal. Se esse corte foi bom, esse outro corte aqui vai ser melhor ainda. Clica aqui ou então clica nesse vídeo para ver o episódio completo desse corte.